Vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso amigo Diácono Leonardo, né? Vem para cá, meu filho. O coração dele, ele tá nessa casa ainda, né? Com certeza. Amém? Irmão, estende a mão para cá. Joga a mão para cá. Vamos abençoar o servo de Deus, vamos? Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida do teu servo para ministrar a tua palavra. Usa com unção, usa com graça, que sejamos ministrados na noite de hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor recebendo o servo de Deus? Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, motivo de muita honra e alegria poder estar aqui pela misericórdia de Deus. Deus me concedeu mais uma oportunidade de rever os meus irmãos, meu pastor, todos os irmãos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sem perda de tempo, irmãos, quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Versículo 1 em diante. Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Desde já, em nome de Jesus, deixo um abraço meu pastor presidente, Manuel Lacerda, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Evangelístico, que se encontra aqui na rua Anália Santos. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por todos estarem aqui, porque se vocês vieram aqui, é porque Deus, Ele tem algo para tratar com você de forma especial. O inimigo pode ter tentado de todas as formas, porque com certeza ele tentou, principalmente comigo, com a minha vida, para que não estivesse aqui nessa noite. O inimigo se levantou de tal forma, mas mais uma vez, como todas as vezes, o Senhor, general de batalha, decretou a vitória em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu agradeço a Deus por ter conhecido o pastor Josimar, por um dia ter pisado na igreja Brasa de Fogo e ter reconciliado com o Senhor. E já tem 2 anos e alguns meses que eu saí para uma missão. O pastor sabe, estou nessa missão até hoje. E glorifico a Deus por poder pisar neste ministério. E toda vez que eu piso nesse ministério, o Senhor Ele me dá um choque. O Senhor Ele me sacode de uma forma tão sobrenatural, irmãos, que é a mesma coisa do Senhor me encher novamente e falar assim: continua na obra que você está fazendo, porque eu quero fazer algo através de você. A minha vontade era desistir de algo que eu estou fazendo. A minha vontade era correr. A minha vontade era abandonar tudo. Só que disso, quando eu penso em desistir, eu falei com o Senhor anteontem cedo: Senhor, está difícil. Senhor, está complicado, não estou conseguindo, mas não deixa eu morrer não, Senhor. Na tarde do mesmo dia, Deus usa o pastor e fala: Léo, prega amanhã no ministério. O pastor lá que trabalha comigo falou: você vai pregar dia 8, sem eu falar nada com ele. Você vai pregar dia 8 na minha igreja em Cariacica. E começou a vir uma oportunidade para me ministrar a palavra. Por quê, irmãos? Porque eu entendo dentro da palavra de Deus que quem é chamado por Deus pode querer abandonar, pode querer dar volta, pode querer esquecer a vontade do Senhor, mas quando Deus Ele tem uma obra na vida de alguém, Deus fala assim: ó, você pode correr, mas é como Jeremias: a palavra arde como um fogo dentro de mim. E essa palavra você pode correr para onde você for, ela vai arder como um fogo dentro de você e vai te trazer para próximo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus sem perda de tempo. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Podem fechar as vossas Bíblias, se assentar glorificando a Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu inicio a palavra de Deus falando sobre um homem chamado Isaías, um homem que foi profeta de Deus, que tem registro no livro de Reis, nas cartas de Reis no Velho Testamento, de profecias que Deus usou Isaías para profetizar, e livros também que Isaías escreveu. E o interessante disso tudo é falar sobre um homem que foi profeta, um homem que teve um chamado muito forte, um homem que teve um chamado muito importante para os dias de hoje. Qual foi o chamado de Isaías? Chamado profético para anunciar às nações a palavra de Deus. Que palavra é essa? Palavra que tem o poder de curar, a palavra que tinha o poder também e tem de converter as pessoas dos maus caminhos. Significado da palavra conversão vem do grego metanoio, que é mudar de rota, mudar de direção. Por que Deus levantou Isaías? Deus levantou Isaías porque estava havendo uma ausência de profeta, estava havendo uma ausência de pessoas que pudessem falar a verdade. E o que eu entendo dentro desta mensagem que Deus me deu nesta noite, é que Deus escolheu cada um de nós para uma missão. Deus escolheu cada um de nós para um chamado. Deus escolheu de nós para um propósito. E qual propósito é esse? O primeiro propósito, fundamentado no livro de Gênesis, nos seus capítulos primeiros, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e aí o homem e a mulher tinham um contato direto com Deus. Que contato era esse? Um contato de conversa face a face com o Pai, um contato de intimidade que também revela a adoração ao nosso Senhor. Quando o Senhor ele me leva dentro de adoração, eu entendo dentro da palavra de Deus que Deus ele chamou cada um de nós para prestar um culto a Ele. Que culto é esse? De eu ficar aqui me sacrificando? Não. Um culto de adoração, um culto racional, um culto vivo, onde eu venho para a igreja, piso dentro da igreja e falo: hoje eu vou prestar um culto a Deus. O que é isso? É adorar a Deus em espírito e em verdade, ser capaz de fazer as pessoas que estão à minha volta sentir a presença deste Deus, que como Paulo disse, que nós, seres humanos, refletimos a glória de Deus. Mas por que você está falando isso? Você está falando isso, o que eu quero dizer nessa noite é que se você está aqui, está prestando um culto a Deus, você não tem que reparar quem é o pregador, você não tem que reparar quem é que está louvando, você não tem que reparar se o irmão canta bem, se o irmão prega bem, se o irmão canta mal, se o irmão prega mal. Você tem que reparar o que? A sua adoração, que ela vai diante do trono de Deus, e Deus a recebe e concede a sua glória para a sua vida. Amados, eu entendo dentro disso que Deus escolheu nós para uma adoração, e essa adoração nós não somos obrigados a sentir nada, pastor, porque nós não estamos adorando a nós mesmos, nós estamos ofertando uma adoração para aquele que recebe, para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor. E Ele é tão misericordioso que quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, Ele ainda deixa uma parte da sua glória que nós somos capazes de sentir. A glória é dEle, o louvor é dEle, mas Ele permite, em um ambiente que nós estamos nessa noite, sentir a presença dEle. Então nessa noite, se você está aqui para adorar a Deus, aproveite, porque Ele liberou nessa noite uma unção poderosa, aonde você é capaz de sentir esta unção, aonde você é capaz de participar deste culto. Não é somente ouvir. Por quê? Porque tem gente, irmão, que louva a Deus. Louvei meu louvor, vou sentar, para mim acabou o culto, vou ali, vou conversar, vou ali, vou fazer uma coisa. Tem gente que adora a Deus, faz a sua parte no culto e para ele acabou. Mas nessa noite o culto ele começa às 6 da noite e termina às 10:30 da noite, termina às 11:30 da noite, termina às meia-noite. O culto sai da igreja, vai com você para sua casa. O culto fica na sua casa, vai para o seu trabalho. O culto vai aonde você estiver, porque quem presta o culto somos nós ao Senhor. E eu entendo que Isaías ele foi chamado para esse propósito de profeta. E a palavra de Deus diz que quando morreu Uzias,
Deus se revelou a Isaías, se apresentou, ele teve uma visão, onde ele viu o Senhor no seu sublime trono. E a glória de Deus ela é tão poderosa que estava ali que ele via, e via serafins que voavam e também diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Amados, o que eu entendo dentro desta mensagem, serafins são seres ardentes em chamas. Tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 tampavam o rosto e com 2 cobriam os pés. Muitos interpretam de várias formas esta palavra, mas o sentido dela nessa noite é que de Deus refletia algo que fazia os serafins serem seres ardentes, serem seres que recebia de Deus algo e transmitia para quem via ele, como Isaías viu. Isaías viu os serafins ardendo em chamas e contemplou o Senhor assentado no seu alto sublime trono. O que eu entendo nessa noite, como eu disse no princípio, que nós refletimos a glória de Deus, ela bate em nós e transcende para quem está à nossa volta. Será que nós temos refletido esta presença que está em nós para aqueles que precisam ouvir? Será que estamos transmitindo para as pessoas este Deus? Porque falar de Deus é fácil, irmãos. Pregar sobre Deus é fácil. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Mas somente sabe quem é Deus aquele que coloca o seu coração para o servi-lo e acredita que Ele é poderoso para livrar, para salvar, para curar e para fazer aquilo além do que nós imaginamos. Eu vejo Isaías ali, mas o mais interessante é que eu quero falar um pouco sobre o rei chamado Uzias. 2 Crônicas capítulo 26 conta a história de um rei que começou o seu reinado com 16 anos, um jovem, uma criança, um adolescente. Começou a governar na nação de Judá e tinha em sua mão uma autoridade, irmãos, de matar e de fazer viver, ou seja, de matar e de permitir que a pessoa vivesse, porque o rei antigamente ele tinha em suas mãos a espada. Se ele falasse, aquele tem que morrer, ele tinha que morrer. Então um jovem começou a reinar e seguiu o caminho dos seus pais. A Bíblia conta que ele foi um rei tão próspero que ele tinha no seu exército 307 mil homens destros na batalha, ou seja, que lutavam com as 2 mãos, que pegavam a espada com as 2 mãos. Isso era raríssimo de se ver antigamente. E a Bíblia fala que ele edificou a cidade de Judá, colocou torres na cidade, e o reino estava em paz. Um rei próspero, tudo dando certo, poder em suas mãos. Do que ele mais precisava? Só continuar. Mas a Bíblia conta que esse rei, ele deixou o seu coração se ensoberbecer, que ele foi até o templo, o santuário dos sacerdotes, pegou o incensário, entrou dentro do tabernáculo e queria oferecer um incenso ao Senhor. Para quem não sabe, quem oferecia o incenso antigamente era somente os sacerdotes que tinham o seu ofício da linhagem de Arão, sumo sacerdote. Então isso era um ofício designado para tal pessoa. Uzias ele tinha o poder de dominar sobre a cidade, sobre a terra de Judá, mas ele não tinha a autoridade de adentrar a casa do Senhor e tomar certas medidas precipitadas. E eu entendo dentro dessa mensagem que Deus permitiu que isso acontecesse para ver onde o coração de Uzias estava. Ele toma uma atitude precipitada, ele achou que aquilo ia ficar por isso mesmo. Só que Deus levanta 80 sacerdotes dentro da casa do Senhor para ir se opor ao rei. Aqui que entra a palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. O seu chamado ele vai além dessas paredes que está aqui nessa noite. Deus chamou você para confrontar aqueles que estão negando a verdade. Deus chamou você para ensinar a palavra de Deus para que vidas recebam a salvação do Senhor através do evangelho que cura, através do evangelho que salva, através do evangelho que pode mudar a vida de pessoa. Para quem não acredita, por quê, irmãos?
Outrora eu era uma pessoa desacreditada. Outrora eu era uma pessoa que ninguém dava crédito, que achava que não tinha mais jeito. Outrora eu andava pelo mundo, bebia, usava droga, fiquei envolvido com coisa errada, mas nunca encontrei no mundo o que eu encontrei na casa do Senhor. A palavra de Deus que salva o ser humano, a palavra de Deus que enche o ser humano, a palavra de Deus que leva o ser humano para o reino dos céus. E eu entendo dentro desta mensagem que levantaram aqueles 80 sacerdotes e se oporam à palavra de Uzias e disseram: você não pode fazer isso. Uzias rapidamente ele oferece o incenso ali, mas a palavra de Deus fala que Uzias, ele foi ferido de lepra na testa, dentro do tabernáculo. Amados e queridos irmãos, o que eu entendo também dentro desta mensagem e transmito para a igreja: nós como servos do Senhor temos princípios a ser seguidos. Devemos ser submissos não somente no ministério, mas também aonde nós formos. Por quê? Porque há princípios que Deus estabeleceu biblicamente, e que se esses princípios forem quebrados, lá na frente o princípio nos quebra. Uzias ele quebrou um princípio que não cabia a ele obedecer, que cabia a ele obedecer. Rapidamente o Senhor fez com que uma lepra se apegasse a Uzias, e Uzias ele se tornou leproso dentro do templo. O que quer dizer com isso, irmãos? O que quer dizer que não é porque estamos na casa do Senhor que estamos isentos se tornarmos leprosos. Não é que estamos na casa do Senhor que estamos isentos de sofrer, de se machucar. Mas se estamos aqui nessa noite, é porque Deus quer nos ensinar a palavra que nos dá direção. Deus quer nos ensinar a palavra que nos ensina o caminho que devemos andar, para que nós possamos receber a salvação, para que nós possamos receber a cura a cada dia para as nossas vidas. Por quê, irmãos? Deus, Ele chamou cada um para uma grande obra. E eu entendo que Uzias, ele tomou aquela atitude precipitada, e Deus levantou homens para fazer a sua grande obra. E eu entendo dentro da palavra de Deus que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele tem uma função muito importante. E aí o Senhor ele me leva no livro de 1 Samuel capítulo 16, quando Deus ele chama Davi para uma grande obra. Deus unge Davi rei de Israel. Só que Davi, antes dele ser ungido rei de Israel, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai no pasto. Ele poderia muito bem largar as ovelhas do seu pai e ir lá participar do sacrifício que estava acontecendo na sua casa. Só que ele resolveu e ele decidiu cumprir um princípio que era obedecer. Ele obedece a palavra do seu pai porque ele tinha uma responsabilidade. E Deus escolheu Davi e colocou algo sobre a vida de Davi. Enquanto muitos estavam naquela época procurando status, querendo ser rei, querendo tomar a posição de rei, de líder do exército, Davi ele estava ali para obedecer ao Senhor. Por quê? Porque Davi ele não estava atrás de posição, porque posição não significava nada para Davi. Porque onde ele ia, passava pelo vale da sombra e da morte. O que estava com Davi não era posição, o que estava com Davi era a unção de Deus na vida dele. E aí entra o princípio do chamado, irmãos. Aonde você for, não se preocupe com o que vão dizer. Ah, quem é aquele homem? Ah, ele é muito jovem, ele é muito pequeno, ele não sabe. Não se preocupe. Davi foi dessa forma. Como esse jovem vai ser rei de Israel? Davi vai tomar meu lugar? Saul? Davi vai tomar meu lugar? Não, irmãos. Davi estava preocupado com outra coisa, em obedecer a Deus, em adorá-lo em espírito e verdade, pois ele sabia que no momento certo Deus iria honrá-lo na sua presença. Sede paciente, porque o chamado de Deus requer um processo, e esse processo ele tem um propósito. Porque primeiro Deus, para ele te honrar, Deus para ele te usar, ele tira algo de você. Ah, me prova isso. Provo. Samuel, a sua vida inteira dentro do templo. Muitos jovens queriam se formar como grandes líderes de Israel. Muitos jovens queriam conhecer muito a palavra de Deus.
Muito jovem não queria ter o compromisso que Samuel tinha, mas a vida dele inteira foi dentro do santuário, porque Deus tirou a juventude dele externa e preparou ele para uma grande obra. Ou seja, o chamado de Deus para a sua vida vai te tirar algo, mas vai trazer algo forte, vai trazer algo poderoso para a sua vida, que não vai ficar só para você, vai impactar as vidas que vão tocar em você, vai impactar as pessoas que vão chegar perto de você, porque o propósito de Deus é para isso, não é para ficar preso dentro de ti. O propósito de Deus não é para você segurar para você, o propósito de Deus é para você ir anunciar para os teus quão grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Me prova de novo que Deus tira algo de nós para nos usar. Oséias perdeu a sua dignidade, casou com uma meretriz ou uma prostituta, porque Deus falou casa. Perdeu tudo que ele tinha, mas Deus o honrou como um profeta das nações. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer: a quem enviarei e quem há de ir? Quando Isaías ele se revela e fala assim: Senhor, no mesmo capítulo 6, ai de mim que vou perecendo, porque tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías ele confessou o que estava acontecendo com ele, o que ele precisava abandonar perante a revelação de Deus, perante a presença de Deus. A Bíblia fala que o serafim voou com uma tenaz e pegou da brasa do altar do Senhor. Ué, mas se os serafins eles eram seres ardentes, por que eles precisavam pegar a brasa do altar com uma tenaz? O fogo do altar, irmãos, quando toca na vida do ser humano, é capaz de fazer algo sobrenatural, surpreendente. É capaz de transformar a vida do homem, e a pessoa falar: aquele? Não, aquele estava matando, aquele ficou preso tanto tempo, aquele usou droga, aquela bebia, aquela ali fala mal de todo mundo, aquele ali fala mal de todo mundo, aquele ali faz isso. Mas quando vê o que Deus faz, e quando a brasa do altar toca no ser humano, irmãos, é algo sobrenatural. A pessoa é transformada de forma imediata. Isaías, a brasa do altar tocou no lábio de Isaías hoje, falou: as tuas iniquidades foi embora de ti. Nessa noite a brasa do altar está aqui no meio da igreja. Jesus, a brasa do altar é Jesus, está aqui na igreja. Ele diz: filhinhos, se vós pecardes, não temais, porque eu sou advogado. Hoje Jesus está como advogado da sua vida. Se você pecou nessa noite, Jesus está aqui no meio da igreja, olhando para você. Jesus está dizendo para você: eu pego a brasa do altar, eu toco no seu lábio, que nem vai eu pego a brasa do altar, toco no seu lábio e digo: perdoados são os teus pecados, perdoados são os teus pecados, e foi a tua iniquidade. Vendo isso, eu vejo Isaías sendo perdoado dentro da palavra de Deus. E a atitude de uma pessoa perdoada é qual? Rapidamente tomar uma atitude para o reino, tomar uma decisão para o reino. Por quê, irmãos? Porque enquanto a pessoa está de braços cruzados, não ora, não lê a Bíblia, não busca o Senhor, não lê a palavra, não canta um louvor, Satanás só olha e fala: esse aí, simplesmente um peso morto para o inferno. Mas quando você é tocado pela brasa do altar, quando você recebe Jesus em sua vida, a sua atitude é louvar, a sua atitude é adorar, a sua atitude é pregar, a sua atitude é fazer a diferença. E quando você toma essa atitude, você começa a adorar, você começa a louvar, você começa a exaltar, Satanás ele fica doido, ele corre de um lado para o outro e olha: ó, despertou, o que eu vou fazer? Ó, está louvando, e olha lá, Satanás ele fica preocupado. Por quê, irmãos?
porque você se torna uma bomba no inferno. Quando você se põe como um adorador, quando você se põe como uma pessoa que faz a vontade de Deus, o inimigo, ele fica desesperado. E nessa noite o Senhor, Ele está te chamando você, para que você não seja um peso morto no inferno, mas que seja uma pessoa como uma bomba para o reino dos céus. Que você se torne uma pessoa tocada pela brasa do altar, como eu fui, como o pastor foi, como os meus irmãos que estão aqui foram, todos foram, e que sentiu a presença de Deus e reconhece que sem ela você não consegue viver. Porque, irmãos, a pessoa que se afasta do caminho do Senhor, dentro dela ela sabe qual é o lugar dela, dentro dela ela sabe o que ela tem que fazer. É como o filho pródigo, ele sabia o caminho do pai, mas escolheu tomar uma decisão de ir para outro lado. Mas quando ele padeceu, quando ele sofreu, o que ele fez? Voltarei para a casa do meu pai, porque lá tem pão. Irmãos, quantos jovens têm morrido aí fora, quantas jovens têm perdido a vida, quantas jovens têm contraído doenças, jovens morrendo. A igreja está pregando, a igreja está fazendo a parte dela, mas Deus precisa de você também, porque é através da sua vida que Deus vai tocar em pessoas para fazer a diferença. Sabe por que você está falando isso? Porque no século XIX, um homem com o nome de Jonathan Edwards pregou um sermão, e até hoje esse sermão é falado nas igrejas: pecadores na mão de um Deus irado. A Bíblia fala, o livro Heróis da Fé, que eu recomendo todos lerem, é um livro que conta a história do avivamento no continente europeu, que veio parar aqui no Brasil, de um homem chamado Jonathan Edwards, que pregou um sermão para a corte inglesa que estava na sua igrejinha, que ele falando sobre o inferno, ele detalhando sobre o inferno, ele via as pessoas agarradas nas pilastras e clamando: tem misericórdia de mim. Outras subindo na cadeira, porque sentia como que se o fogo do inferno estivesse pegando elas. Pessoas chorando, pessoas impactadas, outros escrevendo. E esse livro conta que esse sermão ele impactou tanto a Europa, que as pessoas saíam da igreja chorando, e onde essas pessoas passavam, outras pessoas começavam a chorar, e essas pessoas foram transmitindo o que elas sentiram dentro daquela igrejinha que foi pregado pelo pregador Jonathan Edwards. Houve pessoas que ouviram esse sermão, e a história de um francês que ouviu, que levou para a França, traduziu e emitiu na França. Da França passou um japonês que entendia o francês, pegou, escreveu e traduziu para o Japão, e até hoje tem uma igreja lá com o nome Pecadores na mão de um Deus irado. A palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. E eu quero que os irmãos a cada dia procurem se aproximar do Senhor, procure cada dia mais buscar o Senhor, porque os dias são maus, e nesses dias maus Deus escolheu cada um de vocês para uma grande obra, que nós possamos cumprir esta obra e fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Isaías obedeceu a voz de Deus, cumpriu o chamado e foi para a missão que Deus o proporcionou. Nessa noite eu digo também: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aonde é que tiver de ir, em nome de Jesus eu irei. Eu deixo essa palavra para a meditação dos irmãos nessa noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas glorifiquem e exaltam o nome daquele que vive e reina para todo sempre, pois só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Deus abençoe nosso amigo Diácono Léo. Irmãos, vamos ficar de pé. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Alguém quer entregar a sua vida para o Senhor agora?